Olha, no próximo dia 8 de março, a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. E no nosso quadro Mar de Saúde, a gente vai receber aqui no estúdio a ginecologista Nathalie Raibolt. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de passar a informação que é tão importante. Sensacional, né? Porque mulher é assim, vamos combinar, né, gente? Olha, a gente cuida de filho, de marido, da mãe, da sogra, dos amigos, mas não cuida da gente. E é muito importante a gente estar bem para conseguir fazer todas essas atividades aí que você está falando, né? Agora, de cara, eu queria te perguntar o seguinte, a gente precisa fazer aqueles exames de rotina que toda mulher sabe, ou seja, tem que ter um médico que acompanha a gente desde lá do início. A menina passa naquela questão, né? Sai ali do pediatra, vai para o ginecologista e vai acompanhando toda essa vida. É importante esse acompanhamento? É super importante e que ele seja feito realmente desde o início, né? A gente sabe que as crianças, as meninas, têm muitas dúvidas, muitas transformações vão acontecer. Haja hormônio. Muita coisa vai passar pela cabeça delas e às vezes a própria família não sabe orientar corretamente e dar abertura para elas falarem. Então é interessante que o ginecologista também oriente, né, que a gente tenha essa oportunidade de orientar as meninas desde cedo e que para elas também criarem um vínculo, uma segurança de que tem alguém que pode ajudar elas em relação a qualquer questão de saúde ou qualquer dúvida. E eu noto uma questão aí bem interessante que é a seguinte, eu percebo, tenho duas filhas mulheres, né? E a minha família basicamente é muita mulher. E a gente percebe que desde pequenininho a palavra menstruação, que precisa ser uma coisa falada com muita naturalidade, muitas meninas ainda não encaram isso como algo natural. E é tão bacana porque faz parte do processo da vida, é aquela que pensa em ter mãe precisa, né, passar por esse processo, mas tem muito, cada vez mais eu tô vendo as meninas tendo o primeiro ciclo muito novinhas. Como é que é lidar com isso? Eu acho que é mais difícil para as mães, né, que tem uma dificuldade de explicar para elas que pode ser que isso é natural e que isso vai acontecer. Daí é importante que você, como mãe, explique para sua filha bem cedo que isso é natural e que muitas vezes elas presenciam, né, as mães passando pela menstruação, trocando de absorvente por algum motivo, ou vem o absorvente em casa. É importante que a gente trate isso com naturalidade, né, para que elas, quando momento, já estarem mais ou menos preparadas e não encararem isso com tanto medo, com tanto desconforto. Mas a gente sabe que a menstruação pode começar a partir dos 9 anos e isso não é um problema de saúde, né? Caso a menina esteja menstruando antes dos 9, aí sim ela precisa procurar atendimento médico. Boa dica. E por falar nisso, gente, muitas pessoas nas ruas, doutora, com dúvidas. Vamos lá. Vamos acompanhar a primeira? Presta atenção aí. De quanto em quanto tempo eu devo ir ao ginecologista? Boa pergunta. Então, ir ao ginecologista é importante para a gente conseguir identificar a tempo algum sinal de doença que pode ser prevenível ou tratável. Então, para a gente ter essa oportunidade, é importante que elas estejam no nosso consultório a cada ano, uma vez por ano. E não é só para a gente pedir os exames. Muita gente pensa que é para ir lá e a gente faz o pedido dos exames e ela vai lá no laboratório e faz os exames. Não. O nosso exame clínico também é importante como uma prevenção de doença. Então, por exemplo, para as mulheres antes dos 40 anos, a gente examina as mamas e identifica possíveis lesões de mama antes do momento em que ela deveria começar a fazer o exame. Então, o exame clínico é uma grande oportunidade também da gente prevenir doenças. Em resumo, o que a gente está falando, tá, gente? Para vocês aí de casa entenderem, é prevenção. Quando a gente trabalha a prevenção, a gente evita a doença e, claro, também esse inchaço do sistema de saúde, né? Porque se você consegue tratar lá na base, você não chega no extremo. Exatamente. E a gente também pode pensar até no preventivo, por exemplo, que todo mundo conhece muito bem e sabe que é preciso fazer. Esse é um exame que garante uma oportunidade de quase 100% da mulher não ter câncer de colo do útero. Então, é muito importante que a gente esteja consciente de que fazendo os exames corretamente, o risco de ter câncer de colo é quase zero, né? Porque se a gente trata corretamente, se a gente identifica as lesões corretamente, a gente tem essa oportunidade e isso é um poder muito grande que a medicina dá para as mulheres de ter saúde pela vida inteira. Maravilhoso. Temos outra pergunta. Vamos lá. Qual o melhor método para evitar uma gravidez indesejada?
Essa pergunta aí não tem uma resposta única, né? A gente costuma dizer que o melhor método é o que você usa corretamente. Então, a gente tem que considerar... E o que o seu organismo se adapta melhor também, né? O desejo da mulher, a expectativa da mulher em relação ao contraceptivo é muito importante para a gente fazer a melhor escolha, né? Então, tem mulheres que falam, olha, eu sou muito desorganizada, eu não consigo me lembrar de tomar uma pílula. A pílula não vai ser um bom método para essa mulher. Então, talvez um método mais duradouro, como um DIU, um implante, um anel, um adesivo que ela pode usar e sem precisar lembrar, seja mais eficiente. Então, o que funciona, o que vai ser eficiente, vai ser melhor para você. E a gente também tem que pensar nos outros sintomas ou nos outros efeitos que a gente espera. Cólica. Exatamente. Inchaço. Acne, perda de cabelo. Hormônios variando. Idade, né? As adolescentes estão numa fase da vida em que elas podem esquecer mais, né? Ou ser mais desorganizadas mesmo. Então, é importante que o contraceptivo esteja funcionando para elas. Em termos de segurança, a gente tem uma segurança muito próxima entre eles, né? Tanto a pílula, quanto o DIU, quanto as injeções, quanto o implante que a gente coloca de contraceptivos tem eficácia muito alta. A gente nunca fala que é 100%, porque eventos acontecem, mas é muito raro acontecer se você usa corretamente o seu método contraceptivo. Então, mais uma vez, é aquele bate-papo entre, tá, gente? Você e o seu médico para poder entender como é que é o seu organismo, como é que funciona, como é que é a sua rotina também de vida e para que você está tomando aquele contraceptivo. Tem muita gente que toma, por exemplo, para organizar o hormônio, para evitar acne. Então, tudo tem que ser pensado naquele papo, né? Conversado. É importante que você, como paciente, entenda e passe para sua médica qual é o seu desejo, porque mentir para médico é o dá pior certo, defeito, não dá certo. Tem razão. Mais uma perguntinha? Vamos lá. Sou mãe de menina. Com quantos anos devo levar ela ao ginecologista? Já comentamos aqui um pouquinho, mas é isso, né? Por volta dos 8, 9 anos, a gente já sabe que as transformações corporais vão acontecer e ela não necessariamente vai saber o que vem. Então, eu indico que, se você não tem segurança em transmitir essas informações, que você leve a uma ginecologista que tenha confiança, em que você tenha confiança, que tenha abertura para conversar, para que ela leve essas informações e identifique possíveis alterações físicas. Mas, de forma geral, as meninas de até 11, 12 anos, elas às vezes não têm uma doença a ser tratada, mas elas entendem que existe a ginecologista, que elas têm acesso a uma ginecologista e podem tirar as dúvidas e podem se sentir seguras lá. Aproveitando que você viria aqui, algumas mulheres me pararam por aqui no corredor e disseram assim: faz uma pergunta para a doutora, porque todo mundo foca, né, na adolescente, na mulher jovem, mulheres de idade madura, reposição hormonal. Sim. Vale a pena, não vale a pena, tem risco de câncer, como é que é isso? A gente também sempre vai avaliar cada caso individualmente e quais são os desejos e os medos da paciente. Quando a gente fala de câncer, de risco de câncer, né, é claro que os hormônios podem aumentar o risco em algumas pessoas que já podem ter algum risco de desenvolver algum câncer. Então, a gente vai ver se o medo tolera a sua reposição, você está segura. A mulher estar segura é um ponto que a gente precisa considerar. Mas hoje a gente sabe que a reposição hormonal bem indicada, ela tem vantagens de proteção para diminuir o risco ossos. Exatamente, proteção dos ossos, diminuir os eventos cardiovasculares, que a gente chama, que são o infarto, né, derrames, vamos dizer. Então, existem, a gente sabe, conhece vantagens de se começar uma reposição hormonal no momento certo. Mas é claro que também, além disso, a gente tem várias opções de reposição e pode ser feito com um hormônio próximo do natural ou sintético, ou também podem ser feitos com fitoterápicos, outras tentativas, caso a mulher não queira usar esse tipo de produto. Gente, tudo esclarecido, não é mesmo? Eu tenho certeza que todas as nossas amigas aí de casa anotaram tudo, registraram tudo e vão seguir, porque a gente vai cobrar. É isso aí. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu mesma, gente, anotei várias dicas aqui. Obrigada, viu, mais uma vez. Imagina. Mar de Saúde, gente, tirando todas as nossas dúvidas